Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. Todos que me seguem aqui no canal sabem que sempre dou muita atenção aos acontecimentos que podem levar ao fim do mundo. Deste mundo que conhecemos hoje, devo esclarecer que a expressão fim do mundo pode ser interpretada de várias formas. Por exemplo, fim do mundo pode significar o fim do planeta Terra. Também pode significar o fim da humanidade. É claro que é muito difícil imaginar que o planeta Terra seja destruído e a humanidade sobreviva. Seria uma contradição. Mas, no caso de um pós-apocalipse, a gente até pode imaginar que, de certa forma, algumas pessoas iriam sobreviver. Outro esclarecimento. Quando utilizo aqui a palavra apocalipse, estou me referindo ao começo do fim de tudo, ou quase tudo. Lembrando que a palavra Apocalipse é o título do último livro da Bíblia e que significa revelação. Mas por que estou fazendo essa breve introdução? Porque tanto a Bíblia Sagrada como a ciência já reconhecem que este mundo em que vivemos terá um fim. Eu diria que é o encontro da fé com a razão científica. Aqui no canal já falei sobre algumas causas que podem levar ao fim do mundo, como é o caso de uma guerra nuclear a nível mundial, o impacto de um asteroide com a Terra, a erupção de um supervulcão, uma pandemia devastadora e os efeitos da mudança climática. Nesse vídeo, quero mais uma vez destacar as consequências devastadoras de uma guerra nuclear a nível mundial. Recentemente, eu li um artigo que tem o seguinte título: Qual o melhor lugar para sobreviver ao apocalipse? Veja, o artigo fala de uma pesquisa sobre quais países seriam os melhores para sobreviver a uma guerra nuclear. 38 países foram analisados. De acordo com a pesquisa, Austrália, Nova Zelândia e Islândia seriam alguns dos países mais destacados. Por outro lado, existem cientistas que afirmam que a sobrevivência durante ou depois de uma guerra nuclear vai depender de algumas condições. É sempre bom lembrar que estamos diante de uma possível terceira guerra mundial com a utilização de armas nucleares. A operação militar da Rússia na Ucrânia, a compra de armas pelos países da Ásia, como é o caso do Japão e de Taiwan, são apenas alguns exemplos de que estamos perto de um confronto a nível global. Veja, um confronto entre a Rússia e os Estados Unidos com certeza vai envolver os países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Da mesma forma, vai acabar envolvendo a China e a Coreia do Norte nesse confronto. Seria uma guerra nuclear global. Ninguém no mundo estaria a salvo das terríveis consequências. Em um dos vídeos que postei aqui no canal, eu falei sobre o relógio do juízo final. Se trata de um relógio simbólico criado por cientistas de várias áreas da ciência. Eles buscam analisar várias causas que ameaçam a humanidade. Veja um pequeno trecho dessa reportagem. E olha, cientistas americanos adiantaram um relógio criado para representar o risco do fim do mundo. Os ponteiros são ajustados de acordo com acontecimentos que podem ameaçar a humanidade. Quem explica pra gente essa história é o nosso correspondente Jorge Pontual. O relógio do fim do mundo é simbólico. Um jeito que um grupo de cientistas americanos achou para dar um alerta. Não quer dizer que faltem 2 minutos para o mundo acabar, e sim que o risco de uma catástrofe aumentou. No site do Relógio do Juízo Final, ou Boletim dos Cientistas Atômicos, encontramos uma análise sobre as consequências de uma guerra nuclear a nível mundial. O título do artigo é Nenhum Lugar para Sobreviver. Segundo o estudo realizado pelos cientistas, em uma guerra nuclear global, centenas ou milhares de explosões aconteceriam em poucos minutos.
minutos. Ainda de acordo com os cientistas, para que alguém se prepare para uma guerra nuclear, a melhor coisa a fazer seria ficar bem longe da explosão de um ataque nuclear. Ou seja, caso a pessoa esteja muito perto do impacto, não iria adiantar entrar em casa e fechar a porta, porque a casa e tudo em volta vai desaparecer. Mas vamos dizer que aconteça uma guerra nuclear mais regional, um confronto em outros países longe do nosso. Por exemplo, uma guerra nuclear entre a Índia e o Paquistão com armas nucleares de 15 quilotons lançadas em áreas urbanas. A estimativa é que cerca de 27 milhões de pessoas morreriam quase que imediatamente. Vejamos outro exemplo. No caso de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, com mais de 4.000 ogivas nucleares de 100 quilotons, a estimativa é que, no mínimo, 360 milhões de pessoas perderiam a vida. Vale destacar que o Reino Unido, a China, a França, Israel, a Índia, o Paquistão e a Coreia do Norte atualmente têm um total estimado de mais de 1.200 ogivas nucleares. Veja, as centenas de milhões de pessoas mortas e feridas nos primeiros dias de um confronto nuclear seria o começo de uma calamidade que vai atingir o mundo inteiro. As consequências globais de uma guerra nuclear seriam ainda mais horríveis, fazendo com que centenas de milhões ou até bilhões de pessoas morressem de fome. De acordo com os cientistas, as pessoas que moram bem distante não vão sentir tanto a curto prazo, mas depois, a longo prazo, a radiação vai se espalhar pela atmosfera. Veja, dentro de microsegundos após a explosão de uma arma nuclear, a energia liberada na forma de raio-x aquece o ambiente ao redor, formando uma bola de fogo de ar superaquecido. Para você ter uma ideia, a temperatura é tão intensa que provoca incêndios e pode causar queimaduras graves a grandes distâncias. Ou seja, uma arma nuclear de 300 quilotons pode causar queimaduras de primeiro grau até 13 quilômetros do lugar da explosão. A onda de choque provocada por uma bomba nuclear é capaz de viajar mais rápido que a velocidade do som. Uma onda de choque capaz de destruir qualquer coisa ao longo do seu caminho. Só para você ter uma ideia, uma explosão de 300 quilotons seria suficiente para destruir a maioria das casas, arranha-céus e causar milhares de mortes em menos de 10 segundos após a explosão. Ainda, segundo os cientistas, os impactos de uma guerra nuclear nos sistemas alimentares teriam consequências terríveis para a maioria dos seres humanos que sobreviveram à guerra e seus efeitos imediatos. As consequências globais de uma guerra nuclear seriam ainda mais horríveis, fazendo com que centenas de milhões ou até bilhões de pessoas morressem de fome. Além disso, mudanças climáticas globais, contaminação radioativa generalizada e o colapso social em todos os lugares são consequências que vão acontecer. Infelizmente, vai ser a realidade que os sobreviventes de uma guerra nuclear vão ter que enfrentar por várias décadas. Não haverá lugar para se esconder.